A alma da velha me assustou no hospital. Hospitais. Olá, Ana, meu nome é Fulana, sei que você vai me chamar de Fulana e para mim é um privilégio se você contar o meu relato porque sou sua fã e não perco um relato. Amo você, os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Tenho vários relatos para contar, mas hoje vou contar esse relato que não é grande, mas para mim foi uma experiência muito ruim. Eu sou de Mauá. Pode falar minha cidade porque eu nem moro mais lá. Agora eu vim morar no interior de São Paulo. E esse fato aconteceu no ano de 2015. Eu trabalhava em um hospital na cidade vizinha à minha e meu turno era à noite. E como eu não era acostumada a ficar acordada à noite, era muito difícil me acostumar porque acho que a noite foi feita para dormir, né? Mas como eu estava precisando trabalhar, eu aceitei. Eu trabalhava na portaria do hospital com uma maledite, mas agora não vem ao caso. Estávamos às 10 da noite, entrávamos às 10 da noite e saíamos às 6 da manhã. Quando era 2 horas da manhã, a maledite saía para fazer seu horário de janta e após ela voltar, eu saía para tirar o meu horário e saía às 3 da manhã. Numa certa madrugada, eu estava muito cansada e com sono porque eu não tinha dormido de dia, por eu ter um bebê de 9 meses. E ela estava agitada durante o dia e eu não pude dormir. Então eu decidi procurar um lugar para tirar um cochilo, um descanso de pelo menos 1 horinha. No hospital havia uma capela e ao lado da capela tinha um corredor abandonado, onde antigamente era o antigo SUS do hospital e por ali, assim, morreram muitas pessoas porque era uma ala de internação de casos graves. Entre o corredor e a capelinha havia uma salinha com um sofá, onde não ficava ninguém devido ser de madrugada já, né? Então eu pensei em deitar ali e tirar uma soneca. Ana, eu sou evangélica e respeito todas as religiões, mas aquela capela era muito bizarra. Sei lá, dentro dela tinha uma cruz na parede bem grande, o que à noite era e a noite era iluminada de vermelho. A luz da capela estava apagada. E Ana, não estava assim ventando, o tempo estava parado, mas quando eu olhei para dentro da capela, a cortina da janela estava balançando como se estivesse ventando. Como eu ia deitar no sofá que dá de frente para a capela, eu fui lá e fechei a porta da capela para não ficar olhando para aquilo. Só que ainda havia a porta do corredor do antigo SUS, que diziam que era assombrado. Olha, com o sono que eu tava, eu pensei assim, ai, que se dane, eu vou deitar aqui, vou dormir, e que se dane esses fantasmas aí, que eu tô com sono, quero dormir, não vem me atazanar. Ana, eu me deitei no sofá e comecei a cochilar. E de repente, eu despertei com alguém passando a mão na minha cabeça, sabe, alisando meus cabelos. Em um grande susto, eu abri os olhos e vi uma velha ao meu lado de camisola de hospital, uma camisola de hospital antiga, daquelas azuis, olhando para mim, bem na minha frente. Eu fiquei paralisada e ela desapareceu do nada. Eu me levantei, saí correndo, passei pela recepção e o Zezinho, que trabalha na recepção, viu meu desespero e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei a ele tudo o que havia ocorrido. E ele me disse que ali, naquele prédio, muitas pessoas sofreram muito e morreram por lá. E que muitos funcionários já haviam visto almas penadas por lá também. Inclusive, um segurança foi dormir dentro do prédio desativado e, como estava calor, deitou e dormiu só de cueca. Alguma coisa lá tentou sufocá-lo, apertando seu pescoço até que ele conseguiu escapar de lá. E saiu correndo pelo corredor do hospital só de cueca, coitado. Foi um caos aquele dia. Então, Ana, eu nunca mais quis saber de dormir por lá. Hoje em dia eu não trabalho mais lá, porém agora eles derrubaram a capela e o prédio que era desativado e mal assombrado por almas perdidas foi reformado e reativado novamente. Obrigada, Ana. Esse foi o meu relato. Um beijo para você e para o Matheus, os rampirinhos e os fofinhos de pelos. Eu amo seus bichinhos, Ana. Mostra o rabinho, seu cãozinho, no canal mostrar o rabinho. Ah, o rabinho, não sei se ele tá aqui agora. O rabinho é pesado.
Cadê? Eu morro de rir quando você fala, Mateus, abre pro rabinho. Beijos a todos assombrados, fique com Deus. O que vou postar aqui embaixo é só pra você. Ok. Ok, muito obrigada. Um beijo pra você. Hospitais, né? Sempre assombrados. Aparição da velha na janela. É uma moça que nos conta. É a mesma, é tudo da mesma, ó, de 29 anos. Bom, esse e o próximo é dela também, tá? São 3 relatos dela. Aparição da velha na janela. A avó de uma amiga minha da escola passava todos os dias para me buscar e levar para a escola. Minha mãe buscava minha amiga e eu, e a avó da menina nos levava, então foi um combinado assim. E assim elas iam revezando. Um certo dia, a avó da minha amiga não passou. E a minha mãe pensou que ela pudesse ter se esquecido, né? Ter esquecido de me pegar. Ela resolveu então me levar ela mesma. Não me recordo se a minha mãe encontrou a avó da minha amiga no meio do caminho, na hora de me buscar na saída, ou se foi no dia seguinte. Mas o que a senhora nos contou nos deixou assustadas e confusas. Ela disse que não havia esquecido de ir me buscar. Ela passou sim na minha casa. Chamou no portão e olhou pela fresta entre o muro e o portão. E ela contou que uma senhora negra apareceu na janela e disse que nós não estávamos em casa. Só estávamos minha mãe e eu na casa aquele dia. Então quem era aquela pessoa que apareceu e falou que não estávamos em casa? Ficamos sem entender o que aconteceu. Minha mãe acreditou no que a avó da minha amiga tinha contado. E a minha amiga, que estava com a avó no dia do ocorrido, disse que não havia olhado para dentro do meu quintal, portanto não havia visto a mulher alguma na janela, mas confirmou que ouviu a avó conversando com alguém. Algum tempo depois, a minha mãe teve um sonho, no qual uma mão se levantava pelo muro da nossa casa, como se alguém estivesse tentando pular para invadir. Realmente, a nossa casa sofreu uma tentativa de invasão numa noite. A pessoa tentou entrar forçando a maçaneta e a minha mãe fez um sinal para que eu ficasse quieta. Graças a Deus, desistiram após algumas tentativas e depois disso nos mudamos para outra cidade. Foi realmente uma tentativa de invasão ou foi uma ação paranormal? Você viu a pessoa invadindo ou vocês só escutaram os passos e ouviram a maçaneta girando? Aí eu já pensei numa outra dimensão também, sabe? Aquela mulher lá dentro falou que as duas não estavam, que elas não estavam em casa ou que não tinha ninguém, enfim, que elas não estavam em casa, acho que foi isso, né? Quem que é essa mulher? Não tem nenhuma ligação, não pode ser alguém que falecida, que tá ali tomando conta, mas vocês estavam na casa, por que ela desviou isso? Enfim, gente, mistérios. A garotinha sabia que iria morrer. Outro? Meu Deus. Tá, vamos ver esse aqui. Olá, Ana, sua linda. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Hoje trago mais um relato ao canal. Eu achei muito interessante e um tanto triste. Os nomes estão trocados. Esse relato foi contado por uma colega da minha mãe, que vou chamar aqui de Maria. Ela contou que tinha 4 irmãos, só que 2 acabaram falecendo enquanto ainda crianças. A sua primeira irmã, Nina, quando tinha 4 anos, estava sofrendo com lombrigas, pois comia muitas coisas sujas do chão e até mesmo cabeça de fósforo queimado. Isso é falta de vitamina, né? Alguma coisa assim específica. Bom, naquela época as pessoas eram cuidadas em casa, pois não havia médicos por perto da região que moravam. E tinha também as benzedeiras, mas os pais da menina não acreditavam muito nisso. Certo dia, a Nina disse à sua mãe: Mamãe, você pode passar aquele vestidinho bonito meu? Posso sim, minha filha, mas onde você vai usá-lo? E ela disse:
eu vou embora com o papai do céu e quero ficar bem bonita para quando eu partir. Ai, credo, gente, imagina. A mãe de Nina ficou assustada com o que ela disse e respondeu: não vai embora não, filha, você vai sarar logo logo. Não vou, mamãe. O papai do céu disse que eu vou embora com ele amanhã. Eu não vou mais morar com a senhora, eu vou morar com ele lá no céu. Apesar do susto momentâneo, a mãe da menina não deu muita bola para o que a filha disse. No dia seguinte, a Nina voltou a falar com sua mãe, dizendo assim: mamãe, a senhora ainda não arrumou meu vestidinho? Eu preciso ficar bonita para o papai do céu. Mesmo relutante, a mãe de Nina passou o vestido dela, deu-lhe um banho e deixou ela bem vestida. Ai, credo. Parecia que ela já estava se conformando que realmente ia perder a filha, mas não se desesperou, pois sentia que o seu sofrimento estava para acabar. Agora eu vou deitar, mamãe, ela disse. O papai do céu já vai vir me buscar. Mas não fica triste, não precisa chorar. Eu vou ficar bem, lá no céu. Nisso, a Nina abraçou a mãe e foi se deitar, toda arrumadinha, do jeito que queria. Um tempo depois, aquela senhora foi vê-la no quarto. Parecia estar dormindo, mas ao checar mais de perto, viu que Nina já havia falecido. Estava até com um semblante bem sereno. Por mais incrível que pareça, não chorou ao ver sua filha morta na cama, já que sabia que Nina estaria junto a Deus. Não havia caixões naquela época, então a criança foi enrolada numa mortalha branca no dia do seu enterro. Eu e a minha mãe ficamos chocadas com essa história. Eu fiquei com pena da Nina. Imagina que triste ouvir seu filho te dizer algo assim. Bom, esse foi o relato, Ana, triste e intrigante. Espero que tenha gostado. Um forte abraço em você e em toda a sua família. Beijão. Um beijo. Meu Deus. Credo. Assim, todo mundo gostaria de partir assim, acredito, né? Tipo, vou deitar ali, vou escolher a roupa e vou partir, né? Tipo, aparentemente ela deitou, dormiu e foi. Mas saber disso... A mulher do elevador. A moça que nos conta esse relato tem 24 anos e é acadêmica de psicologia em Fortaleza, no Ceará. Mas o relato que ela vai contar aqui se passou com um amigo dela que trabalha num hospital na mesma cidade. Esse amigo dela tem 31 anos, também é de Fortaleza, e ela conta que ele já trabalhava nesse hospital, que é particular, já fazia uns 2 anos. E diz que a profissão é bem tranquila. A única complicação é que ele tem que pegar os corpos dos recém-mortos e levá-los até o necrotério. E diz que apesar de hospitais serem lugares propícios para você ver aparições, enfim, ele diz que nunca viu, até esse dia, nada de estranho ou anormal acontecer. Ele conta que nesse dia ele acordou com um pressentimento bem ruim, mas mesmo assim foi trabalhar. Ele precisava trabalhar. E foi, e o trabalho corria normalmente, tudo nos conformes, quando ele recebeu a notícia de que ele precisaria ir até um dos quartos lá do hospital, pegar o corpo de alguém que tinha acabado de morrer e levar até o necrotério. Até aí tudo normal, era o trabalho dele. Então, quando ele chegou no quarto, o corpo já estava todo preparado, todo arrumado para ser levado para o necrotério, devidamente coberto por um pano azul. E ele entrou no elevador com a maca e aquele corpo. Quando foi no andar seguinte, entrou no elevador junto com ele uma moça, uma mulher que parecia estar muito assustada. E a mulher, incansavelmente, pedia para o moço, para o amigo da moça que nos conta esse relato, para ele descobrir o corpo, para que ele retirasse o pano, que ela precisava muito ver o corpo. E o amigo dela, muito profissional, repetiu várias vezes que ele não podia fazer aquilo. Se ela achasse que o corpo era de um parente ou de algum conhecido, ela deveria se identificar para ser encaminhada até o necrotério, acompanhada de um técnico, como manda o protocolo. E a mulher, apavorada, saiu do elevador um andar antes dele sair para o necrotério, de onde ficava o necrotério, né?
E agora é que vem a parte realmente assustadora da história. Quando ele chegou no necrotério com a maca, ele descobriu um pouco o rosto, tirou aquele pano de cima e levou um baita de um susto. O corpo era de uma mulher e era uma mulher idêntica àquela mulher que entrou no elevador querendo insistentemente ver o corpo. O amigo dela, apavorado, imediatamente solicitou as imagens da câmera de segurança do elevador para comprovar que se era realmente a mesma pessoa ou não. E as imagens foram cedidas porque ele realmente ficou muito perturbado. E quando viram as imagens, viram que ele ficou o tempo todo falando e gesticulando sozinho no elevador. Pelas câmeras, ninguém entrou naquele elevador. Durante toda a trajetória ali no elevador com aquele corpo, ninguém interagiu com ele. Depois disso, ele pediu férias e quando retornou ao trabalho, ele não conseguiu ficar mais no mesmo hospital e pediu transferência para um outro hospital da mesma rede. E ela termina dizendo que, infelizmente, não tem as imagens dele no elevador gesticulando sozinho, como, por exemplo, no caso da Elisa Lam. Mas ela afirma que o caso é real e só agora ele autorizou ela mandar. Olha, mais um de lobisomem, tá? Foi pedido esses dias atrás e é de lobisomem também. Coincidência ou não, é de lobisomem também, tá? E se chama... É curtinho. Minha mãe e vó viram um monstro horrível. Seria ele um lobisomem? Mais um, hein? Olá, Ana, meu nome é fulana. Conheci o canal há pouco tempo e já virei fã. Vamos ao relato. Infelizmente hoje minha mãe não é mais viva. Ela morreu bem nova, aos 55 anos. O caso aconteceu na zona norte de São Paulo, um bairro bem tradicional chamado Freguesia do Ó. Foi no ano de 1976, quando ela tinha 20 anos. Ela sempre se lembrava e me contava sobre aquele dia em que ela e a minha avó... eu não tirei o chat da tela, né? Em que ela e a minha avó mandava ela... Peraí. Já tirei. Em que ela e minha avó viram um monstro horrível no quintal da casa delas. A minha mãe contava que quando era solteira, costumava sair com um namorado e amigos para os bailes, que gostavam de frequentar ali para dançar, né? Eles nunca voltavam muito tarde. Minha avó mandava ela chegar antes das 10 horas da noite. No dia do acontecido, ela chegou no horário de costume, se despediu do rapaz na porta e entrou. Ela conta que a minha avó estava sentada à mesa, tomando um chá, e ela foi até a pia para pegar uma xícara. Nisso, ela olhou pela janela e viu um monstro horrível. Ela disse que nunca tinha visto algo tão horrendo. Ele era enorme, estava em pé, em 2 patas ou 2 pés, sei lá. Ele era maior que um homem alto. Tinha uns 2 metros de altura para mais. Tinha pelos pretos e brilhantes, orelhas muito pequenas. Tá vendo? Esse já é outro tipo, outra raça. Tinha orelhas muito pequenas e estava de costas para elas. Minha mãe, então, abriu um pouco a janela e jogou na direção dele uma latinha que estava no beiral da janela. Não acertou o bicho, mas fez ele virar com o corpo... mas fez ele virar com o barulho. Ela contava que quando o bicho virou, ele não tinha rosto, nem focinho ou olhos. Só tinha pelos enormes na face. Ela disse que quando ele se virou, as duas se assustaram muito, porque além da aparência horrível, ele gritava igual porco quando vai ser abatido, sabe? E aí começaram a gritar. Tiveram medo dele atacá-las, né? Mas ele não fez nada. Ele se virou novamente e correu até o muro e pulou. Com os gritos, os vizinhos foram ver o que estava acontecendo. E quando elas contaram o que viram, para surpresa delas, todos acreditaram e disseram que alguns dias atrás também viram a mesma criatura.
No outro dia, o assunto se espalhou e vieram mais pessoas dizendo que também avistaram esse bicho e que alguns cães da vizinhança haviam sumido sem deixar rastros. Minha mãe não sabia o que era aquele monstro e ninguém também sabia ao certo. Muitas pessoas, inclusive a minha avó, afirmavam que era um lobisomem. Minha mãe me contava isso com muito medo, dava para ver nos olhos dela. Esse foi o relato, Ana, espero que goste e também espero ouvi-lo no canal. Beijos para você, Matheus e filhos. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Então, peraí, esse daqui, ele tava em pé, não dava para ver olho, boca, nada, só pelo. E ele gritava como um porco. Será que esse daqui não seria alguma outra criatura? Tinha orelhas muito pequenas. Será que esse não era uma pessoa com hipertricose que vivia escondida e sabe aquelas histórias onde os pais escondem a pessoa do mundo por causa do e aí cresce não sei o que é mais difícil acontecer. Será que era um ser astral que estava por ali? Por que motivo eu não sei. Será que era lobisomem? É um outro tipo, como eu disse. Não sei. Não sei, gente. Credo, lá na freguesia do Ó, hein? Alguém aí viveu no ano de 76 na freguesia do Ó e se lembra desse ser aparecendo por lá? Pesquisem aí, depois vocês me falam. Ai, credo, gente. Eu não sei se isso aqui... O apanhante da madrugada. O que é um apanhante? Ou tá certo? Tá escrito certo? Ou... Vamos ver aqui. Esse daqui é curtinho. Oi, meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Sempre fazia um lanchinho noturno. Eu sempre fazia um lanchinho noturno de salgadinhos, bolachas, carne que ficou do jantar, sabe? Qualquer coisa servia. Eu comia e comia, mas não ficava satisfeito. Te entendo. Uma noite eu estava comendo no meu quarto e senti alguém do meu lado. Olhei e não havia ninguém. Quando olhei pelo espelho, eu vi o que parecia ser uma criança. Ele estava comendo no mesmo prato que eu. Não notei alterações na comida. Tentei disfarçar e continuei comendo. A comida não durou muito e terminou. Eu não me senti satisfeito de novo. Outro dia eu coloquei o prato por cima da mesa e fui no banheiro. Coloquei o prato em cima da mesa e fui no banheiro. Quando voltei, notei alguém embaixo da mesa. Era uma criatura deformada, parecia humanoide. Os braços eram longos. Eu cheguei a perder a fome e fui diretamente para o quarto dormir. Que dormir eu não ia conseguir também, gente. Quando acordei, o prato estava vazio. Eu fiquei algumas semanas sem comer à noite, mas parece que eles não gostaram. Eu ouvia chutes e empurrões na porta do meu quarto e da cozinha. Eles reviravam a cozinha, eu não tinha paz durante a noite, então tive uma ideia. Todas as noites eu colocava um prato de comida em cima da mesa. Esse foi o único jeito de eu ter paz durante a noite. Amo quando você lê os meus relatos, mas você já leu vários, todos super verdadeiros. Um beijo para você, muito obrigada. Então acho que é talvez o acompanhante da madrugada, o título do relato. Ah, mas o que tá acontecendo? Deve ter alguém comendo junto comigo, por isso que eu sempre, nunca, tá? Você fala assim, eu quero mais, eu quero mais. É porque tem alguém comendo comigo, acho. Só pode. Só que quem engorda sou eu, né? Em vez de dos espíritos engordar também, não. Fica comendo através da gente. Aí falando nisso, a gente vai lá. Precisa pegar um pouco e comer. Não, mas a gente... Pra isso a gente tá tentando... Dá uma substituída. Já que quer mastigar, mastiga esses negocinhos aqui, ó. Goji berry.
O dia que o meu sogro viu um lobisomem. Esse relato também foi pedido aqui esses dias atrás. Olá, Ana, família e assombrados. Aqui é a Fulanelli again. Fiquei muito feliz por você ter lido o meu relato anteriormente. Se não era meu namorado, quem era? Muito obrigada. Bom, dado os meus agradecimentos, vamos ao relato. Ana, como prometido e também por você ter me pedido com todo carinho, eu trouxe agora o relato do dia que o meu sogro viu um lobisomem na quaresma de 2020, no início da pandemia. Ok. Pois bem, eu não me lembro ao certo o dia exato do ocorrido, mas era uma sexta-feira. Eu costumava ir na casa do meu namorado um fim de semana na sexta à noite e outro no sábado à noite. O abençoado morava lá onde Judas perdeu as botas, quase na zona rural. 30 pila de Uber para chegar na casa do menino. Além de tudo, era do lado do rio, que é um detalhe importante. Nesse fim de semana em questão, nós voltamos da academia juntos na sexta à noite e cada um foi para sua casa. No dia seguinte, após eu correr gira de noite, certo? De noite eu fui direto para a casa dele. Quando cheguei, estavam todos acordados. Ele morava com os pais, 2 irmãs, o cunhado e os 2 sobrinhos pequenos. Achei estranho pelo horário, já se passava das 11 da noite e eles costumam se recolherem bem cedo, pois o meu sogro levanta 3h30 da manhã para trabalhar. Sendo assim, cheguei e logo já fui me acomodando. Meu namorado fez um café para mim e eu perguntei por que todos estavam acordados até aquela hora. Minha cunhada se ofereceu para me contar o ocorrido e o que ela me relatou foi o seguinte. Na sexta noite, pouco tempo após eles já estarem na cama, os 2 cães começaram a latir, o que era um pouco anormal naquele horário. Até o momento parecia só latidos para alguma coisa que passava na estrada um pouco ao longe. Porém, esses latidos se intensificaram cada vez mais, até que parecia que um terceiro cachorro estava batendo neles. Meu sogro levantou e foi ver o que era. Nesse meio tempo, os latidos pararam e os cães ficaram num cantinho debaixo da casa, encolhidos e chorando. Meu sogro abriu a porta e logo de cara só viu os cachorros lá no canto com medo. Chegou perto deles e viu que eles estavam bem machucados. Pegou um bastão de madeira e foi em direção ao rio para ver se esse outro cachorro, quem sabe, foi para lá. Mas não encontrou nada por lá. Porém, quando ele se virou para voltar, ele avistou um cachorro enorme sobre as 2 patas traseiras, em frente à porta da casa. No mesmo momento, corajoso que só ele, foi em direção ao bicho com o bastão de madeira. Quando ele estava quase perto já, esse lobisomem saiu correndo em direção à rua. Meu sogro entrou em casa e todos já estavam despertos e com medo, esperando por ele. Ele contou a todos o ocorrido e logo após, adivinha quem chega da academia? O meu namorado. Quase que ele deu de cara com o lobisomem, acredita? Naquela noite, eles ficaram um bom tempo acordados, esperando para ver se esse bicho voltava, principalmente pelo fato das crianças não serem ainda batizadas e a casa ser de madeira, sendo assim facilmente arrombável. E de fato ele voltou, mas não bateu mais nos cães, apenas ficou rodeando a casa como se estivesse procurando algo e fugiu em direção à rua novamente. Minha cunhada conta que o viu, nessa vez. Minha cunhada conta que o viu dessa vez que ele voltou. Disse que ele era maior que um cachorro normal, meio encurvado, com as juntas dos joelhos viradas para trás e um enorme calcanhar. No sábado, que era o dia que eu estava lá, ele não voltou mais. Mas Ana, no domingo, logo de manhã, eu abri as últimas notícias no celular e a primeira dizia o seguinte: moradores de tal lugar estão apavorados após avistamentos de um animal grande com aparência de cachorro.
Essa cidade fica 3 horas daqui e a reportagem era realmente séria, de um local sério. Será que eles também viram um lobisomem? E será que era o mesmo? Bom, esse foi o meu relato de hoje. Ana, obrigada desde já. Assombrados, deixem o like e a opinião de vocês. E não esqueçam de visitar a loja Assombrada. Um grande beijo, Fulanelli. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente. Uai. Várias pessoas avistaram. Esse... Saiu até no jornal, gente. Imagina. Peraí. É difícil enxergar ali. Já pensou? Você vê um bichão desse? Vamos aqui para este relato. O guarda-roupa da minha sogra deve ser um portal para outra dimensão. É tipo Nárnia. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Pode me chamar de fulana. Esse relato é curtinho e não terá nomes. Minha sogra tem um guarda-roupa bem antigo e ela ganhou da sogra dela, a avó do meu esposo, que faleceu recentemente com 99 anos, a avó dele. Bom, quando comecei a namorar com o filho dela, né, enfim, ela mandava eu guardar as minhas roupas nesse guarda-roupas. E eu fazia, mas nunca consegui tê-las de volta. Já coloquei uma camisa do The Walking Dead lá dentro e sumiu. Coloquei a camisa do Estranho Mundo de Jack e também sumiu. Meu esposo, que na época era meu namorado, havia colocado a camisa da Argentina dele e também sumiu. Colocou uma camiseta regata azul que eu tinha lhe dado de presente e ela simplesmente sumiu também. Sem falar nas demais coisas que ela mesma, minha sogra mesma, colocava lá e sumia. Eu já tentei descobrir se não era alguém que estava pegando sem avisar, mas na casa dela só mora ela, o neto e o meu sogro. Uma vez ela colocou a pasta com documentos na parte de cima do guarda-roupas e quando foi procurar, não estava mais lá. Foi o maior problema, porque ela teve que tirar todos os documentos de novo, porque tudo sumiu. Eu tenho várias teorias para esses sumiços. Um deles é que deve haver algum espírito brincalhão ali e fica fazendo isso como hobby. Outra teoria seria duendes. E a outra é a mais convincente, é de que ali deve haver algum portal para outra dimensão. Mas não são todas as coisas que somem. As roupas dela e do meu sogro permanecem lá. Mas quando eu colocava ou meu esposo colocava alguma peça de roupa lá, já era certo que a gente não ia mais achar. Gostaria de saber a opinião de vocês, assombrados. O que acontece ali dentro daquele guarda-roupas? Observação, ela ainda tem esse guarda-roupas e ainda some coisas de lá. Só que agora são as coisas da minha cunhada que tá morando com eles. Agora só pra mim, dá licença. Ok. Então, primeiro eu realmente ia pensar se alguém não tá passando a mão nas roupas aí, não sei. Tem ninguém que é cleptomaníaco aí, não foi revelado ainda. Eu já ia começar nos testes. Câmera de segurança, coloca os objetos com câmera de segurança filmando na frente. Compra uma câmera dessas que é portátil mesmo, liga no celular e bota aí, gente, sei lá, põe a câmera do notebook, deixa aberto na frente e vai olhando. Põe as coisas lá dentro e faz o teste pra ver se que tá fazendo sumir. Deixa assim um ambiente controlado, tranca a porta do quarto, deixa a câmera filmando. Toda vez que você sair, você tranca a porta do quarto, fala que você tá fazendo teste. Não deixa a chave com ninguém. E quero ver se some ou não some. Quer dizer, seria melhor não falar nada, mas tem que trancar a porta do quarto. Ah, tem que fazer umas coisas simples, gente, pra descobrir se é alguém que tá pegando, se o negócio tá sumindo dentro do guarda-roupa. Por quê? Existem lugares que é mais fácil dessas coisas sumirem?
Existem alguns guarda-roupas que levam as coisas, ou são espíritos, ou sei lá o que é, gente. Por que tem umas coisas que somem mais do que outras, lugares que somem mais do que outros? Eu não sei. Mas eu faria este teste com câmera, ambiente controlado e ver o que acontece, tá? Se ainda assim sumir, aí você começa a fazer uma oração, fazer alguma coisa, fala, ó, dá licença, essas minhas coisas, né? Quer levar? Leva, mas devolve, por favor. Pode ser embaixo da cama mesmo, pode, mas devolve, né? Eu gosto dessa camiseta, não é? Ou se alguém achou alguma camiseta, ó, se apareceu no guarda-roupa de alguém a camiseta do Estranho Mundo de Jack, do The Walking Dead, uma regata azul, uma camiseta da Argentina, uma pasta de documentos, se apareceu na casa de alguém, você não sabe de quem é dela, tá? Achados e perdidos de 7 além. Mas, gente, é verdade, porque tem os lugares que aparecem coisas que eu falo, gente, de quem que é esse short que tá no meu guarda-roupa? E tem os que somem. Tem, simplesmente tem. Vamos ver mais um aqui falando de universos paralelos. Vamos ver. Uma viagem entre universos paralelos. Até cuspi aqui. Bom, primeiro gostaria de me apresentar. Meu nome é Fulano e este meu relato aconteceu hoje, à noite. Mas esse relato é de 2020? Bom, aconteceu hoje à noite. Ainda estou tentando assimilar tudo o que aconteceu. Eu pude interagir de diversas formas com o ambiente no qual eu estava. Pude sentir cheiros, sentir as texturas das coisas. Resumindo, foi como se eu estivesse aqui no mundo real. Tudo começou da seguinte forma. Eu fui dormir às 11 da noite. Eu estava bem relaxado, sem preocupações. E após alguns minutos deitado na cama, adormeci e caí logo em sono profundo. Logo que dormi, foi como se eu estivesse caindo rapidamente de uma grande altura e terminou comigo sentindo como se acabasse de entrar em um outro corpo. Igual quando você sonha que tá caindo e acorda assustado, foi desse jeito. Porém, eu não acordei, não no meu corpo aqui desse mundo. Eu acordei em um corpo idêntico ao meu. Em todos os parâmetros, era idêntico a mim, só que eu estava deitado em uma espécie de máquina. E uma tampa de vidro se abriu nessa máquina, assim que eu acordei. Eu me levantei e percebi que eu estava sem roupa. Olhei para o lado e havia em cima de uma mesa metálica uma camisa, uma cueca, uma calça e embaixo no chão uma sandália. Me vesti, calcei a sandália. O quarto parecia o quarto da casa de um laboratório daqueles de filme. Procurei uma porta onde eu pudesse sair, mas não havia nenhuma. Eu estava totalmente consciente de tudo o que estava acontecendo, de que eu não estava sonhando. Eu realmente estava acordado, só que em uma outra realidade. Pois tudo o que estava acontecendo era tão real quanto aqui. Eu já estava até mesmo começando a ficar desesperado, pensando em como que eu ia voltar. Depois de alguns minutos ali, eu já estava entrando em pânico, né? Mas na parede que estava de frente para mim, surgiu uma porta com uma luz brilhante ao fundo e uma sombra vindo em minha direção. Essa sombra se aproximou de mim e começou a falar. Ou esse ser, não sei. Começou a falar. Meu experimento funcionou. Eu, sem saber o que estava acontecendo, perguntei a ele do que ele estava falando. E a resposta foi a seguinte. Meu jovem fulano de tal. Nome completo, hein? Eu venho observando você há algum tempo, pois o escolhi para ser minha cobaia no teste da minha máquina para transferir a consciência entre dimensões. Caso esteja pensando que isso é um sonho, posso lhe garantir que não. E deu uma risada. Você está apenas em um corpo diferente, em outra dimensão. Este é seu corpo neste universo. Nesse exato momento, a consciência deste
está no seu corpo na outra realidade, dormindo. Nossas realidades são bem parecidas em muitos aspectos. O outro irá se acostumar rapidinho lá. Eita, depois eu comento, peraí. Nesse momento eu entrei em pânico. Agora eu tinha total e absoluta certeza de que não era um sonho. E eu fiquei apavorado com as suas últimas palavras, que foram as seguintes. O outro irá se acostumar rapidinho lá. Com as últimas palavras que ele havia dito, né? O outro irá se acostumar. Como assim? Eu estava preso ali, então, para sempre? Perguntei isso a ele e a resposta foi mais assustadora ainda, pois ele respondeu: sim, não poderá mais voltar. Você foi apenas um teste. Somos muito poderosos. Já assumimos com o seu rastro aqui nessa realidade. Família e memórias de todos que o conheceram. Iremos eliminar você também. Infelizmente, não podemos interferir desta forma na outra realidade ainda, mas estamos começando. E aí eu comecei a chorar porque era o meu fim. Mas aí veio uma voz que vinha de trás da luz e disse: parado, Federação Galáctica. Tipo a polícia do Aster. Vários homens, meio que soldados, entraram na sala. Nessa hora, ele me empurrou para dentro da máquina e apertou um botão. E uma luz muito forte brilhou, eu apaguei e senti novamente aquela sensação de queda. E então eu acordei aqui, no mundo real. O que, na verdade, eu não sei se ainda posso chamar assim de mundo real. Ainda não entendi direito o que realmente foi isso. Eu espero muito que seja o sonho mais bem trabalhado pelo meu cérebro. Pois foi uma experiência muito, mas muito assustadora. Gente do céu, será? Deixa eu aproveitar para fazer propaganda, então, de uma camiseta. Né? Já que estamos no assunto. Deixa eu só comentar aqui que eu não pude deixar de lembrar do episódio dos transplantes de cérebro. Não, transplantes de consciência do Chapolin. Não é que eles derrubam a pessoa dentro da caixa e eles levantam, eles prenderam os dois lá e eles transferiram o cérebro. Ai, eu estou com a voz do doutor. Lembra daquele episódio? Tirolês levantou a mão primeiro. E aí depois troca o cérebro com o tirolês. Pepe, já tirei a vela. Era desse episódio aí. Eu lembrei do transplante de memória, de cabeça, de consciência, não sei, do Chapolin. Enfim, mas tirando isso, o que ele disse aqui vem meio a calhar com a camiseta Coraline, né? Você tem certeza de que você está na dimensão certa? É o que ele tá falando aqui. Agora ele ficou confuso. Falou, cara, agora eu não sei, né? Se eu tô aqui, mas se eu tô lá, e se o de lá que tá aqui? E se o daqui não é o certo? E se aqui é lá e lá é aqui? Ou eu não sei onde eu tô? Se eu tava lá e de repente agora eu tô aqui? Qual que é real? Mais ou menos isso. Mas e aí? O que vocês acham? Foi um sonho? Bem trabalhado, como ele disse? Ou há uma possibilidade de existirem experiências? E aí tem o pessoal pelo menos tem um pessoal cuidando da gente mesmo do lado de lá. Mas como que era essa sombra? Ele fala era uma voz masculina, mas ele falou que viu uma sombra, só um negócio vindo assim, mas ele identifica como ele, então era algo masculino, não sei. Bom, beijos. Cadê vocês? Onde estou? Aqui para Jaqueline Prestes, a advogada. Jaqueline, ela disse aqui, melhor hora do dia. Boa noite, Ana e Assombrados. Muito obrigada, Jaqueline. Boa noite, um beijão para você. Camila Granado.
Oi, Ana, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Te acho muito linda. Manda um beijo para São Caetano, no ABC Paulista. Já teve a sensação de ter alguém atrás de você? Já. Mas já. Aquela sensação, vira e mexe, eu tenho essa sensação quando estou sozinha também, assim, na verdade quando apaga a luz, como eu já disse aqui, quando fica totalmente escuro, imediatamente eu já tenho a sensação de que tem alguém vindo atrás de mim, aí eu tento pôr na minha cabeça que eu já sou uma pessoa adulta, que eu devo caminhar e não correr até o ponto de luz mais próximo. Quando simplesmente apaga a luz, eu posso acender a luz no outro cômodo, eu ando um pouquinho mais rápido. Porque vem aquela coisa, eu vou entrar na porta do quarto, né? Aquela coisa assim. Mas sim, quando eu era criança, tinha uma época que eu me sentava para assistir, provavelmente Chaves ou Carrossel, primeira geração, eu ficava sentada na cama, que a TV ficava no alto de um armário, assim, no quarto lá, e eu lembro de repente, ter aquela sensação de que tinha alguém atrás de mim, ou observando, não sei. E aí eu não conseguia mais concentrar na TV. Eu só ficava pensando, meu Deus, tem alguém atrás de mim. E eu sabia que eu tava sozinha no quarto sala, sabe? Era o quarto, mas também era a sala. E eu ficava, meu Deus, tem alguém atrás de mim. Não tem, mas tem. Ai, não sei, tá esquisito. Ai, eu quero sair daqui. Aí eu saía correndo e ia pra perto da minha mãe. Aí várias vezes eu tinha esse lance de estar num lugar e eu falava, tem alguém atrás de mim, tem alguém atrás. Eu falei, será que eu era paranoica? Ou realmente sentia alguma coisa e realmente tinha alguma... Mas o que tava fazendo atrás de mim, né? O que foi? Quer assistir junto comigo? Você é do lado, não fica atrás. Quem vê pensa, né? Não, eu só saía correndo mesmo. Vi o espírito da minha irmã viva. A moça que nos conta esse relato tem 21 anos e diz que desde criança teve sensibilidade para o mundo sobrenatural. Ela mora em Alagoas e é a caçula de 3 irmãs. Maria, de 36 anos, Lia, de 34 anos e Fátima, de 28 anos. Então, na verdade, ela é a 4ª irmã, a mais nova, de 21 anos. Mas atualmente mora apenas ela e os pais. E ela vai contar um pouco aqui sobre essa história. Ela conta que a mãe dela, Helena, tem 61 anos e sempre foi assim um exemplo para a família, uma mulher muito guerreira, que sempre mostrou o melhor caminho a seguir. A Lia, uma das irmãs dela, diz que sempre deu muito trabalho para os pais, ela sempre foi muito rebelde e acabou se casando cedo. Tem um filho de 15 anos e mora perto da casa deles. Mas há 6 anos a Lia se afastou deles, não conversa mais. Na verdade, ela não frequenta mais a casa, não pede mais a bênção para os pais. Na verdade, ela diz que os odeia, enfim. Pelo simples fato de seguir um caminho contrário ao que sempre foi ensinado a ela. E ela diz que a mãe dela sofre muito com tudo isso. E ela diz que há mais ou menos uns 2 anos ela conheceu o canal aqui através da Maria, a outra irmã dela. Então ela conta que numa noite de sábado, ela estava em casa, no quarto dela, estava sem sono, então ela resolveu zapear. Era por volta das 2 da manhã. Agora eu não sei o que é zapear, será que é ficar fuçando o celular? Bom, ela explica aqui que para vocês entenderem melhor, a casa dela não tem forro, ou seja, tem as paredes, aí é possível passar de um cômodo para o outro se você pular uma parede, vamos dizer assim, o telhado fica aqui e não tem o forro, não tem a laje aqui, é a parede e aí já é o telhado aqui em cima, então meio que você escuta bem de um lado para o outro, enfim. E o quarto dela fica no corredor que dá acesso à cozinha. No entanto, a luz da cozinha fica acesa a noite toda. Sendo assim, acaba iluminando todos os cômodos da casa, inclusive o quarto dela, justamente porque não tem forro, então a luz daqui acaba iluminando todo o resto. E a cama dela ficava virada para a porta do quarto, e a porta do quarto estava aberta. E aí, do nada, ela sentiu uma necessidade de olhar para aquele corredor.
E aí ela viu uma mulher vindo na direção dela, com roupas escuras, com o cabelo preso, com um olhar de muito ódio, e ela não mexia os braços, ela vinha com o braço parado assim. Ela conta que sentiu uma coisa muito ruim, mas ficou anestesiada. Ela não conseguia se mexer, ela não conseguia parar de olhar para aquela mulher. Então essa mulher veio se aproximando lentamente pelo corredor, passou pelo quarto dela e foi em direção à sala de estar. Na sala de estar tinha uma estante, e nessa estante tinha um livrinho do ofício da Imaculada Conceição. E estava no alto do móvel, quando ela ouviu um barulho. E foi um barulho forte, porque ela conta que os pais dela, que estavam dormindo, acordaram também com esse barulho. E ela diz que essa mulher que ela viu no corredor era a irmã dela, a Lia. Ela não sabe como ela conseguiu entrar na casa deles, mas também não sabe como ela conseguiu sair da casa, porque depois disso essa mulher, né, que era a irmã dela, entrou no quarto da mãe dela e de lá ela sumiu. Ela diz que foi a coisa mais louca que ela já viu na vida. Depois do susto, ela conta que se levantou, foi para a sala e viu o livrinho da Imaculada Conceição caído no chão. Os pais dela também levantaram e ela contou o que ela tinha visto, o que tinha acontecido. E a mãe dela disse que viu também ela passar ao lado da cama e depois sumir como fumaça. Só que o mais incrível foi ela ter entrado lá. Como é possível? Elas viram o espírito de uma pessoa que está viva. No mesmo dia, eles ficaram apreensivos com a Lia, né? E procuraram saber se estava tudo bem. E sim, estava tudo bem, ela estava bem, com saúde e sem falar com eles até hoje. E ela queria entender o que aconteceu naquela madrugada, porque até hoje ela não tem explicação nenhuma para isso. Se alguém souber, deixa nos comentários. E se você gostou desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Seria um espírito no banheiro? Ah lá, vou ficar com medo de ir no banheiro também de novo. Olha lá, espírito no banheiro, porque espírito gosta de banheiro, gente. O que tem de relato de espírito dentro de banheiro? A gente já discutiu isso até não sei se foi no Proibidão, numa dessas lives exclusivas a respeito do banheiro, de espírito ficar impregnado e ficar entrando no banheiro e saindo no banheiro tem espírito, né, de lavar com anil os azulejos, essas coisas, por que eles ficam no banheiro, né? Vamos lá. Olá, Ana, já escrevi alguns relatos, mas ainda não foram lidos. Vou contar mais um, que aconteceu comigo, se tiver nomes já estarão trocados. Caso queira mencionar o nome da cidade, fique à vontade. Ok. Meu nome é Fulana, tenho 32 anos e moro no interior de São Paulo. Como você já deve conhecer, aqui é uma cidade que tem bastante turista. Existia até pouco tempo atrás um local onde tinha várias lojinhas e lanchonetes. Hoje esse local foi fechado por falta de movimento. Os turistas estavam preferindo ir para outros lugares da cidade, enfim. Uma certa noite, meu irmão, minha cunhada, um amigo e eu fomos até lá para comer alguma coisa. Sentamos em uma mesa próxima ao banheiro. Ficava tipo uns 3 metros de distância do banheiro. Então podíamos ver todos que entravam e saíam de lá, tanto do banheiro feminino quanto do masculino. Demorou uns 20 minutos para o nosso pedido chegar. Então, antes de comer, eu fui até o banheiro lavar as mãos. Detalhe, naquele tempo em que ficamos esperando ali, ninguém entrou nem saiu dos banheiros. O banheiro é igual aos banheiros de shopping, com aquelas cabines e várias pias. Assim que abri a porta para entrar, tinha uma menininha, estilo aquelas meninas de filme de terror mesmo, imóvel, em frente à segunda cabine. Ela ficou me olhando e eu gelei. Eu sempre achei crianças sinistras, sabe? Sempre achei crianças sinistras. Porém, imaginei que ela estivesse esperando alguém sair dali. Mas todas as portas estavam fechadas e dava para ver que estavam vazias porque a porta não ia até o chão. Então dava para ver que estava vazio, estava fechado, mas não tinha ninguém lá. Mesmo assim, eu precisava ir até a pia e tinha que passar pela menina.
Entrei enquanto ela me acompanhava com o olhar, sem se mexer. Lavei as mãos rapidamente e saí dali o mais rápido possível. Não tive coragem de encarar aquela menina para ver se tinha algo diferente, como os olhos, a pele, sei lá. Quando voltei à mesa, contei o que eu tinha visto. Todos riram de mim porque é bem estranho uma criança sozinha em um banheiro público de uma cidade turística. Além de estranho, é perigoso porque nunca se sabe, né? A minha cadeira ficava bem em frente às portas e eu fiquei prestando atenção enquanto comíamos e mais uma vez ninguém entrou e nem saiu do banheiro. Após terminarmos, a minha cunhada disse que ia ao banheiro e eu pedi para que ela verificasse se a menina estava lá. E aí eu fui junto, com medo, né? Mas fui. Assim que entramos, não tinha ninguém. Nunca ouvi falar que aquele local era mal assombrado, até porque ele foi construído do zero e antes era um terreno que vendia coisas para jardinagem. Até hoje eu lembro da sensação daquela menina me olhando. Se ela fosse humana, ela com certeza devia ter pulado a janela, que deve ter uns 2 metros, porque dali de dentro eu tenho certeza que ninguém saiu. Então, não conversou nada com a menina, não perguntou, não falou. É estranho, né? Tipo, ela já tinha ficado um tempo lá, ninguém tinha entrado, ninguém tinha saído. A hora que entra, tem uma menina em pé, de frente a uma porta do banheiro, assim, não faz nada. E a hora que ela saiu do banheiro, ninguém saiu de lá também. Pra que a menina pulou a janela pra entrar? Ou não, já tava lá, ficou 2 horas lá depois. Pode ser um espírito mesmo. Pode ser, pai, por que não, né? Eles gostam de banheiro. Eles gostam de banheiro. Coitado, tinha que fazer uma oração ali pra menina. Ou se conversasse, o que será? Será que ela ia responder? Né? Eu acho que eu ia falar. Não sei, ela descreve essa sensação esquisita. Talvez a atmosfera já ali, a energia ali, ela já sentiu só na energia que aquele negócio não era muito normal, não. Era diferente de você chegar e ver que tem alguém ali, só falar: oi, tudo bem? Precisa de ajuda? Você tá perdida? Sabe? A gente pergunta alguma coisa assim quando vê uma criança, mas ela sentiu já uma atmosfera meio esquisita, né? Coitada, vai saber por quê, se for espírito também, né? Alofa, hoje o Matheus estava, né? Agora é a graça de Santo Expedito. Depois foi tudo sem querer. Vamos ver esse daqui então, curtinho. A graça de Santo Expedito. Olá, Ana, olá, assombrados. Me chamo Fulano e sou do Espírito Santo. Hoje venho contar uma graça que recebi por Santo Expedito e ao mesmo tempo pagar uma promessa. Vamos lá. Na semana passada houve um grande problema com o imposto de renda do meu avô. O problema era tão grande que poderia envolver polícia. E isso seria perigoso para ele por diversas razões. Isso deixou ele extremamente estressado e ele teria que pagar o valor de R$ 3.000 em dinheiro. É isso? O qual ele tinha e não queria pagar, gerando assim uma grande confusão. É isso? Bom, nesse momento me lembrei de Santo Expedito. Já havia ouvido falar dele nos relatos e pedi ajuda dele, prometendo mandar o relato e acender uma vela caso desse certo. Eis que vem mais uma bomba. O gás aqui em casa acabou e não tinha dinheiro algum para comprar. Pensei, pronto, 2 problemas de uma vez só. E havia esquecido da promessa. Do nada recebi um depósito na minha conta. Um depósito de R$ 300, o suficiente para comprar o gás e sobrar. E o problema com o imposto de renda foi resolvido. Sendo assim, acendi a vela que prometi, vela que depois de acesa se manteve com chama alta e não chorou. E estou mandando o relato, tendo a certeza que fui atendido pelas graças de Santo Expedito. Para aqueles que estão em um momento de aflição, chame esse santo com fé e ele irá te ajudar. Beijos, Ana, obrigado pelo espaço, desculpe os erros, eu amo o canal. Já enviei outro relato e queria que você lesse. Até breve. Um beijo para você, obrigada, que bom que deu tudo certo, que as coisas se acertaram. Olha, do nada assim, ó, as coisas acontecem.